Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o MXRF. Mais um mês aí acompanhando o maior fundo em número de cotistas que a gente tem na bolsa, mas isso não significa que seja o melhor fundo, e sim o que tem maior número de cotistas. E vocês sabem por que isso é em função dele praticamente ser um dos primeiros base 10 aí que a gente tem, mas não é o foco do vídeo falar de base 10, você já sabe a minha opinião. Mas bora lá pro relatório de abril. Infelizmente, relatório de abril, o fundo soltou o relatório agora em junho. Não dá para entender muito bem como é que funciona a cabeça da gestão de algumas gestoras que têm fundos, que fundo que solta o relatório no começo do mês e fundo que solta o relatório no outro mês, não dá para entender muito bem, mas bora lá para o relatório de abril do MXRF. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. MXRF, abril de 25, o fundo aí distribuiu 10 centavos e como vocês viram, já colocou mais 10 centavos para esse mês. Então, eu sempre comento com vocês que os 10 centavos, ele não é o recorrente do fundo. Na minha visão, o recorrente do MXRF é 9 centavos. E quando ele paga 10 centavos é porque teve alguma coisa extraordinária. Nossa, tá estourando o áudio aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui no áudio. Então, quando ele paga 10 centavos, é porque o fundo teve algum evento extraordinário. E nesse caso, na verdade, não foi extraordinário, foi a inflação de fevereiro e permuta, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aí ele pagando 1,09 de yield mensal, bastante coisa, né? Bem alto o yield do fundo, porque ele tá. Vamos pegar aqui quanto que ele tá negociando, fechou hoje. Com a cotação de mercado, deixa eu pegar aqui, MXRF11. 9,27, pagando 10 centavos, daí mais de 1% ao mês mesmo. Bom, então aí o fundo chegou a 1,29 milhão de cotistas, é gente pra caramba, né? Se a gente for ver, é quase metade. Eu sempre gosto de falar, a cada duas pessoas que assistem os meus vídeos, um é cotista do MXRF. Então aí no book de CRIs foram integralizados aí 15 milhões, em novas tranches de operações que já tem no fundo, ou seja, nenhuma operação nova, somente operações já existentes no fundo. Na parte de permuta financeira, novos aportes, investimentos já que já existiam, 6,4 milhões. O fundo aí teve um resultado caixa de 10,008 por conta, cara, aqui já beira meio que o absurdo, né? Totalizando 44 milhões, book de CRI 38 milhões, book de fundo imobiliário 5,5 e permutas 3 milhões. E aqui a gente vê um dos grandes contribuintes para o fundo ter pago os 10 centavos. Aumentou reserva, foi para 0,6 centavos, quase 7 centavos aí de reserva. E aqui, pessoal, a gente vê a DRE e eu gosto de trazer o mês anterior para fazer uma comparação. Esse aqui é o mês atual e esse aqui eu sempre copio e colo o mês anterior para a gente poder fazer uma comparação e ver o que teve de diferente para o mês anterior. E a gente vê aqui que o fundo, em termos de receitas, ele foi muito parecido. Foi muito parecido. Teve a parte 47 milhões, muito parecido, foi muito diferente. 47 milhões em abril e 41 milhões em março. E quais foram as diferenças? Basicamente foi receita de CRI, quase 3 milhões a mais de CRI e 1,5 milhão aí de permuta. E aqui, pessoal, um ponto que é importante para vocês verem como as permutas elas fazem diferença no MXRF. O MXRF ele tem a pretensão, pelo que eles colocam, de ter pelo menos 20% em permuta financeira. Isso traz um baita de um up no resultado do MXRF e quando elas conseguem ter os dividendos, né, os rendimentos das permutas, e aí a gente vê o impacto de fato. Porque se a gente for ver, pelo CRI, o fundo teria não chegaria, não conseguiria distribuir os 10 centavos, porque se a gente tirar os 3 milhões aqui das permutas, ele teria 40 milhões, ele distribuiria os 9 centavos. Então, quem faz a diferença, mesmo com esse resultado maior de CRI aqui, na verdade, são as permutas que fazem com que o fundo consiga pagar os 10 centavos. A gente vai ver esse próximo mês que ele já pagou 10 centavos, né? Que ele já anunciou o pagamento de 10 centavos, ver qual que vai ser o impacto, mas certamente é permuta financeira, porque aqui a gente já está incorporando a inflação de fevereiro no resultado. Aqui a gente vê os resultados, né? O gráfico de rentabilidade.
Aqui a parte de carteira do fundo hoje, ele está com 2,69 em CDI, que dá 12% do book, e aqui 76% inflação, e aqui a gente tem permutas também, né? Permuta está aqui dentro, 76%, 8,66 de aquisição. A gente foi pegar do mês passado, não mudou, não teve nenhuma mudança. Mudou um pouquinho de CDI, aumentou um pouquinho o CDI, mas a parte de taxa de aquisição de inflação ela se manteve, ou seja, esses novos ativos que o fundo comprou, que ele cita aqui embaixo, esses CRIs aqui, eles são CRIs CDI, porque não teve alteração na taxa de inflação. Então teve 15 milhões aí, o fundo vendeu 17 milhões para poder fazer frente a essas aquisições, então nada de diferente, nada de novo. Bom, aqui a carteira do fundo. E, pessoal, e aqui um ponto muito interessante que eu peguei, na verdade foi um membro da comunidade que me mandou isso e eu não tinha prestado atenção, que o MXRF também tem o CRIs da PESA. Se vocês lembrarem, a PESA está com inadimplência lá no RB, nos RBs, né? Na verdade no RBHG, né? No High Grade, tá com inadimplência, e aqui no MXRF tem, principalmente essa série aqui, a Final 96, também tem, mas eles não citam nada. Não citam nada em nenhum, porque aqui normalmente eles colocam os acompanhamentos, o Heart, o Briplan e a Next Group, eles não colocaram o PESA. Por quê? Né? Por que a XP não colocou? E não fala se... provavelmente tá inadimplente aqui também, assim como no RBHG. Bom, aqui a parte dos CRIs. Fundo imobiliário, nenhuma novidade esse mês, nenhuma alteração na carteira, nenhuma movimentação. O fundo aí tem 505 milhões em fundos imobiliários, maior parte é LPLP, depois HGRU, tem Gari, tem Mana, até SPVJ. E na parte de permuta financeira, o fundo aí ele não teve nenhum investimento nesse book, teve 3 milhões aí de dividendos, como a gente já viu lá em cima, que dá 0,1 centavo aí em abril. Que foi a composição do resultado. Beleza, pessoal? Então era isso, mais um mês acompanhando o MXRF, o maior fundo em termos de cotistas da Bolsa, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.